Você já percebeu como coisas pequenas têm um poder estranho sobre o seu dia? Um comentário muda seu humor. Uma crítica fica ecoando na sua cabeça por horas. Uma rejeição pesa mais do que deveria. E não é que você seja fraco. Não é que você seja sensível demais. É que quase ninguém nos ensina a lidar com isso de forma real. A maioria das pessoas vive reagindo sem perceber. Reage a opiniões, a expectativas, a comparações, a pequenas frustrações que sequestram energia demais. Você acorda bem, até algo sair do planejado. Está confiante, até alguém questionar você. Está em paz, até o mundo testar seus limites. E aos poucos, sem que você perceba conscientemente, seu estado interno começa a depender completamente do que acontece fora. E aqui estão os sinais de que você está vivendo assim. Você passa horas ruminando sobre um comentário de 30 segundos. Você evita fazer coisas importantes porque tem medo de julgamento alheio. Você perde o sono por causa de uma situação no trabalho que você não controla. Você sente ansiedade constante sobre o que as pessoas estão pensando de você. Seu humor depende de quantos likes sua postagem recebeu. Você se sente pessoalmente atacado quando alguém discorda de você. Você carrega ressentimento por meses sobre algo que alguém disse ou fez. Se você se reconheceu em 2 ou mais desses sinais, você não tem imunidade emocional desenvolvida. E isso não é julgamento. É apenas diagnóstico. Porque você não pode resolver um problema que não reconhece que existe. E a boa notícia é que imunidade emocional pode ser desenvolvida sistematicamente. Não é dom com o qual você nasce ou não nasce. É habilidade que você treina. Os estoicos perceberam isso há mais de 2000 anos. E chegaram a uma conclusão brutal. O mundo nunca será mais estável. Nunca será mais previsível. Nunca será perfeitamente justo. Pessoas sempre vão te criticar, muitas vezes injustamente. Planos sempre vão falhar ocasionalmente. Coisas sempre vão sair do controle algumas vezes. Então esperar por condições perfeitas para manter equilíbrio interno é esperar literalmente para sempre. Então eles treinaram algo diferente. Treinaram a mente para que nada externo tivesse poder excessivo sobre ela. Não frieza emocional. Não indiferença cínica. Mas estabilidade real. A capacidade de sentir emoções sem ser dominado por elas. De ouvir críticas sem ser destruído por elas. De enfrentar perdas sem desmoronar completamente. Hoje você vai aprender 9 lições estoicas poderosas que podem tornar você emocionalmente imune. Capaz de atravessar críticas, pressões e frustrações sem perder o centro. Sem perder a clareza. Sem perder a si mesmo. Porque quando seu equilíbrio deixa de depender do mundo externo, você finalmente experimenta uma forma real de liberdade que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Conheci alguém que vivia completamente refém das oscilações do dia. Acordava bem. Alguém fazia um comentário minimamente crítico no trabalho. O dia inteiro ficava ruminando. Chegava em casa irritado. Brigava com a família por coisas pequenas. Não conseguia focar em nada produtivo. E tudo porque alguém havia dito algo que durou 10 segundos. Um comentário de 10 segundos sequestrava 10 horas de energia emocional e mental. E o pior é que ele sabia racionalmente que era desproporcional. Sabia que estava reagindo excessivamente, mas não conseguia parar. Porque ninguém nunca havia lhe ensinado como criar espaço entre estímulo externo e resposta interna. Ele apenas reagia automaticamente. E vivia exausto dessa montanha-russa emocional constante. Até que descobriu o estoicismo. E começou a entender que o problema não era o comentário. Era que ele havia dado ao comentário poder de definir completamente seu estado emocional. E que esse poder era uma escolha inconsciente que ele fazia. E que escolhas inconscientes podem se tornar conscientes. E que escolhas conscientes podem ser mudadas. Em 6 meses de prática deliberada dos princípios que você vai aprender agora, ele era pessoa diferente. Não porque as críticas pararam, mas porque elas perderam poder sobre ele. Ele conseguia ouvir crítica, avaliar se tinha mérito, aplicar o que era útil, descartar o que era projeção alheia, e seguir com o dia sem carregar o peso por horas. Essa transformação está disponível para você também. Não é mágica.
É treinamento sistemático da mente. Se isso faz sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos lá. Antes de entrar nas 9 lições, você precisa entender o conceito central que os une como fundação. Os estoicos chamavam isso de dicotomia de controle. E é provavelmente o conceito mais importante e transformador que você vai aprender sobre controle emocional e paz mental. Funciona assim de forma simples, mas profunda. Tudo na vida se divide em 2 categorias mutuamente exclusivas. Coisas que você controla completamente e coisas que você não controla. O que você controla completamente? Seus pensamentos internos, suas ações deliberadas, suas respostas conscientes a estímulos, suas interpretações de eventos, seus valores fundamentais, suas escolhas internas momento a momento. E basicamente nada mais além disso. O que você não controla completamente? A opinião dos outros sobre você. Os resultados finais de seus esforços. O passado que já aconteceu. O clima e condições externas. A economia e forças sistêmicas. As ações de terceiros. A aprovação alheia. O timing das coisas. E basicamente tudo mais no universo. E aqui está onde a maioria das pessoas perde energia brutal e desnecessária, que as deixa emocionalmente exaustas. Elas investem aproximadamente 80% da energia mental, tentando controlar o que objetivamente não controlam, e apenas 20% focando disciplinadamente no que realmente controlam. E então se perguntam constantemente por que vivem cronicamente ansiosas, frustradas, emocionalmente esgotadas sem motivo aparente. Porque estão lutando contra a natureza fundamental da realidade. Estão tentando obsessivamente controlar o incontrolável. Pense nisso com exemplos concretos. Você não controla se vão te promover. Controla a qualidade do seu trabalho e como você se apresenta. Você não controla se alguém vai te amar. Controla como você trata as pessoas e se é digno de amor. Você não controla o resultado da eleição. Controla se você vota de acordo com seus valores. Você não controla se o livro que escreveu vai vender. Controla se você escreveu o melhor livro que conseguia escrever com suas capacidades atuais. E quando você investe energia tentando controlar a promoção, o amor alheio, a eleição, as vendas do livro, você cria ansiedade desnecessária, porque está tentando controlar o que fundamentalmente não controla. Mas quando você redireciona toda a energia para fazer o melhor trabalho possível, ser a melhor versão de si mesmo, votar conscientemente, escrever o melhor livro possível, você tem paz genuína. Porque está focando exclusivamente no que controla. E tem um teste simples para saber se você está desperdiçando energia no incontrolável. Quando você se preocupa com algo, pergunte: eu tenho controle direto sobre isso ou apenas influência parcial? Se a resposta é apenas influência parcial ou nenhum controle, então redirecione energia para o que você controla diretamente, que poderia influenciar indiretamente aquilo. Por exemplo, você não controla se seu chefe vai te promover, mas controla se você entrega trabalho excepcional, se você desenvolve habilidades valorizadas, se você comunica suas ambições claramente. Foque nesses. E se mesmo fazendo tudo certo você não for promovido, você tem paz sabendo que fez sua parte. E pode tomar decisão consciente sobre próximos passos. Imunidade emocional não é sobre ter pele grossa ou se tornar insensível ou frio. É sobre redirecionar sistematicamente toda a sua energia do que você não controla para o que você controla. E quando você faz isso de forma consistente por tempo suficiente, algo extraordinário acontece. As coisas que antes te desestabilizavam completamente perdem poder devastador. Não porque você se tornou insensível ou frio, mas porque você parou de dar a elas autoridade sobre seu estado interno que elas nunca deveriam ter tido. Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade.
Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. Agora vamos para a primeira lição. E prepare-se, porque esta vai contra tudo que a cultura moderna de autoestima prega. Lição 1. Aceite que você será julgado injustamente e não há nada que você possa fazer sobre isso. A maioria das pessoas vive em guerra constante contra o julgamento alheio. Tentam controlar a narrativa. Tentam garantir que todos entendam suas intenções. Tentam se defender de cada interpretação errada. E gastam energia brutal nessa batalha que nunca termina. Porque por mais que você explique, por mais que você justifique, sempre haverá alguém que te entende errado. Sempre haverá alguém que te julga com base em informações incompletas. E não há absolutamente nada que você possa fazer para impedir isso completamente. Epicteto ensinou: se alguém fala mal de você, considere se é verdade. Se for, corrija-se. Se não for, ria disso. Parece simples, mas a maioria não consegue fazer isso. Porque quando alguém fala mal, mesmo que seja mentira óbvia, dói. E a tentação é se defender. Explicar, provar que estão errados, justificar cada ação, corrigir cada distorção. Mas aqui está a verdade brutal. Você não precisa da aprovação deles. E tentar obtê-la te dá apenas ilusão temporária de controle sobre algo que você nunca vai controlar de verdade. Conheci alguém que passou anos tentando mudar a opinião de um grupo de colegas que o havia julgado mal por uma situação específica no trabalho. Ele explicava detalhadamente o que aconteceu. Enviava mensagens longas. Buscava mediadores. Tentava criar oportunidades para esclarecer. E quanto mais ele tentava corrigir a percepção deles, mais energia ele perdia. E a percepção deles não mudava. Porque eles já tinham construído narrativa solidificada. E quando narrativa se solidifica, evidência contrária não muda a opinião. Apenas gera resistência maior. Até que ele leu Epicteto. E decidiu fazer o experimento radical. Parou de tentar controlar a opinião deles, completamente. Não explicou mais. Não se defendeu mais. Não enviou mais mensagens. Simplesmente aceitou que eles o julgavam injustamente e que ele não controlava isso. E focou apenas no que controlava. Fazer seu trabalho bem, tratar pessoas com respeito, agir de acordo com seus valores, construir reputação através de ações consistentes. E algo surpreendente aconteceu. Não com a opinião deles, que continuou a mesma, mas com ele. Ele parou de carregar o peso daquela narrativa. Parou de remoer conversas que já aconteceram. Parou de planejar defesas mentais para conversas que poderiam acontecer. E toda aquela energia que estava sendo drenada foi liberada. E ele se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Não porque mudou a situação externa, porque mudou sua relação com a situação. E tem algo ainda mais profundo aqui. Quando você para de tentar controlar percepções alheias, você para de dar a essas percepções poder sobre você. A opinião existe, mas não tem autoridade. Não define verdade. Define apenas perspectiva limitada de quem opina baseada em informações incompletas, filtradas por vieses pessoais. Pessoas emocionalmente imunes não gastam energia tentando controlar percepções alheias. Elas fazem o que podem, agem com integridade, e aceitam que algumas pessoas vão entender errado, e que está tudo bem. Porque a opinião alheia não define realidade. Define apenas a perspectiva limitada de quem opina, e você não precisa viver de acordo com perspectivas limitadas de terceiros. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim. Para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Lição 2.
Trate emoções como informação, não como comandos. A maioria das pessoas confunde sentir emoção com ter que agir através dela. Sentem raiva e acham que precisam expressar raiva imediatamente. Sentem ansiedade e acham que precisam evitar completamente o que causa ansiedade. Sentem medo e acham que precisam fugir instantaneamente. Como se emoção fosse ordem militar que você é obrigado a obedecer sem questionamento. Mas aqui está o que os estoicos entenderam profundamente. Emoção é informação, não comando. Raiva te informa que algo violou seus valores ou limites, mas não te comanda a atacar verbalmente ou fisicamente. Ansiedade te informa que algo importante está em jogo e você precisa de preparação, mas não te comanda a paralisar ou evitar completamente. Medo te informa sobre perigo potencial que merece atenção, mas não te comanda a fugir irracionalmente. Emoção apenas sinaliza. Você decide conscientemente a resposta. Marco Aurélio escrevia nas Meditações sobre observar suas próprias emoções como se estivesse observando ondas do oceano de longe. Elas vêm com força. Elas atingem o pico. Elas passam naturalmente. Você não é as ondas turbulentas. Você é a praia sólida que as recebe sem ser arrastada. E quando você entende isso visceralmente, você ganha espaço precioso. Espaço entre o sentimento inicial e a ação final. E nesse espaço está todo o poder de escolha consciente. A maioria nunca cria esse espaço vital. Elas sentem e agem instantaneamente como se fossem um único movimento automático. Alguém as critica, sentem raiva, respondem com raiva no mesmo segundo. Alguém as rejeita, sentem tristeza, afundam completamente em tristeza. Alguém as provoca, sentem impulso de contra-atacar, contra-atacam sem pensar. O sentimento e a ação são fusão automática. E então, vivem como reféns completamente controlados pelas próprias emoções flutuantes. E aqui está o que a neurociência moderna confirma sobre o que os estoicos ensinavam há 2000 anos. Entre o estímulo emocional e a resposta comportamental, existe um intervalo neurológico, pequeno, medido em frações de segundo, mas real. E nesse intervalo, a parte racional do cérebro pode intervir se você treinou ela para isso. Mas se você nunca treinou, a resposta automática domina completamente. E você age como se não tivesse escolha. Mas tinha. Você apenas não desenvolveu capacidade de acessá-la. Pessoas emocionalmente imunes fazem diferente. Elas sentem a emoção completamente. Não reprimem mecanicamente. Não negam defensivamente. Mas também não agem através dela automaticamente. Elas observam com distância científica. Raiva está aqui agora. Interessante. O que essa raiva está tentando me mostrar sobre valores violados? E qual é a resposta sábia que protege meus valores sem criar dano desnecessário? Não apenas a resposta reativa, que alivia a tensão temporariamente. Esse pequeno espaço de observação consciente muda absolutamente tudo sobre como você experimenta e responde às emoções. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos. Lição 3. Prepare-se para o pior cenário todos os dias. Essa lição vai parecer pessimista na superfície, mas é uma das práticas mais poderosas de resiliência emocional que existe. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. E não é sobre ser negativo ou atrair energia ruim. É sobre remover estrategicamente o elemento surpresa das coisas ruins que inevitavelmente acontecem. Funciona assim. Todo dia, por alguns minutos deliberados, você visualiza mentalmente as coisas difíceis que podem acontecer naquele dia ou naquela semana. O projeto importante que pode falhar publicamente. A crítica dura que pode vir de alguém que você respeita. A pessoa que pode te decepcionar profundamente. O plano cuidadoso que pode desmoronar completamente. Você não apenas pensa superficialmente pode dar errado. Você visualiza em detalhe vívido. Sente antecipadamente o desconforto emocional. E considera especificamente como responderia com sabedoria em vez de reagir com desespero. A maioria acha isso mórbido ou até perigoso. Elas preferem pensar apenas no positivo.
Criar expectativas otimistas de como tudo vai dar certo perfeitamente. Visualizar apenas sucesso. E então, quando algo ruim acontece inevitavelmente, sentem que o chão desapareceu debaixo dos pés. Porque não estavam preparadas emocionalmente de forma alguma. O elemento surpresa amplifica brutalmente o impacto emocional. Mas quando você pratica a premeditação dos males consistentemente, algo neurologicamente poderoso acontece. Quando a coisa ruim realmente acontece na vida real, você não entra em pânico paralisante, porque seu cérebro já processou aquela possibilidade específica durante a visualização. Ele já experimentou a emoção antecipadamente. Ele já ensaiou mentalmente resposta sábia. E então, em vez de colapso emocional total, você responde com clareza surpreendente até para você mesmo. Conheci alguém que sempre entrava em pânico completo quando projetos importantes de trabalho davam errado ou recebiam críticas. Porque ela sempre imaginava apenas sucesso perfeito. Construía expectativas altíssimas. E quando vinha o fracasso ou a crítica, parecia catástrofe apocalíptica. Ela ficava dias sem conseguir funcionar direito. Ruminava obsessivamente. Questionava completamente sua capacidade. Até que começou a praticar premeditação dos males de forma estruturada. Todo dia, antes de reuniões importantes ou apresentações, dedicava 5 minutos para visualizar. E se eles rejeitarem completamente a proposta que preparei por semanas? Como eu lidaria com isso de forma madura? O que isso significaria realmente versus o que meu medo está dizendo que significaria? E quando realmente rejeitaram uma proposta importante, pela primeira vez na carreira dela, ela não desmoronou emocionalmente, porque já havia ensaiado mentalmente aquela possibilidade, e descoberto que conseguiria lidar. E aqui está a diferença sutil mas crucial entre pessimismo e premeditação. Pessimismo diz, vai dar errado e não há nada que eu possa fazer. Premeditação diz, pode dar errado, e se der, eu já sei exatamente o que farei e que conseguirei atravessar. Um paralisa. Outro prepara. Pessoas emocionalmente imunes não são as que nunca enfrentam dificuldades inesperadas. São as que removeram cirurgicamente o poder da surpresa das dificuldades. Elas chegam emocionalmente preparadas para o pior possível. E então, quando vem, respondem com sabedoria em vez de reagir com pânico. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental, e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo para absorver o resto deste conteúdo. Lição 4. Entenda que nada é pessoal, mesmo quando parece. Quando alguém te critica duramente, você tende automaticamente a pensar que é sobre você. Quando alguém te rejeita, você tende a internalizar como falha pessoal profunda. Quando alguém age mal com você, você tende a assumir que você causou ou merece aquilo. E essa tendência psicológica de personalizar absolutamente tudo é uma das maiores fontes de sofrimento emocional completamente desnecessário. Marco Aurélio escreveu algo que parece pessimista, mas é na verdade realismo estratégico. Quando acordar de manhã, diga para si mesmo: as pessoas que encontrarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Não está dizendo que todas as pessoas são ruins por natureza. Está dizendo que pessoas agem a partir de suas próprias limitações internas, suas próprias dores não processadas, suas próprias ignorâncias fundamentais, e que quando elas agem mal com você, geralmente não é sobre você especificamente. É sobre o que está acontecendo internamente nelas. A pessoa que te critica duramente e desproporcionalmente, muitas vezes está projetando insegurança própria que não consegue admitir. A pessoa que te rejeita abruptamente, muitas vezes está lidando com seus próprios medos de intimidade ou vulnerabilidade.
A pessoa que age com raiva desproporcional muitas vezes está carregando dor não processada que precisa de saída. E quando você entende isso profundamente, não intelectualmente, mas visceralmente, você para de levar tudo como ataque pessoal direcionado e começa a ver como comportamento humano imperfeito que tem infinitamente mais a ver com quem age do que com quem recebe. E tem uma prática específica que ajuda a solidificar isso. Quando alguém age mal com você, em vez de perguntar, por que estão fazendo isso comigo? Pergunte, o que está acontecendo internamente neles que produz esse comportamento? Essa mudança simples de pergunta muda completamente a dinâmica emocional. Você sai de vítima pessoal e vai para observador neutro de comportamento humano condicionado. Isso não significa aceitar passivamente desrespeito ou abuso. Significa não dar ao desrespeito poder automático de definir seu valor fundamental. Porque seu valor não depende de validação externa flutuante. Depende de você viver consistentemente de acordo com seus valores internos. E quando você sabe disso no fundo do ser, críticas perdem poder devastador de destruir sua autoestima. A maioria nunca faz essa distinção. Elas assumem que se alguém as critica, há algo fundamentalmente errado com elas. Se alguém as rejeita, elas não são dignas de amor. Se alguém age mal, elas merecem ser tratadas mal. E constroem identidade sobre julgamentos alheios. E então vivem emocionalmente reféns de opiniões de pessoas que nem as conhecem direito. Pessoas emocionalmente imunes entendem que comportamento alheio revela estado interno alheio, não verdade absoluta sobre você. E operam a partir dessa compreensão libertadora. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda, deixa aí embaixo. Lição 5. Pratique perda voluntária antes de ser forçado a perder. Os estoicos faziam algo que parece completamente estranho para a mentalidade moderna de acumulação constante. Eles deliberadamente experimentavam perda pequena e desconforto controlado. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, ocasionalmente dormia no chão duro, comia comida simples de pobres, vestia roupas básicas de tecido grosseiro, não porque era pobre ou masoquista, mas porque estava treinando estrategicamente a mente para saber que conseguiria lidar perfeitamente se perdesse todo o conforto material. A lógica por trás disso é psicologicamente profunda. A maioria das pessoas tem medo paralisante de perda, medo de perder status social, conforto material, segurança financeira, aprovação constante. E esse medo as paralisa completamente. Elas ficam presas em situações objetivamente ruins porque têm medo de perder o que têm mesmo quando o que têm não é bom. E então vivem reféns do medo de perda, em vez de agentes ativos da própria vida. Mas quando você pratica perda voluntária de forma controlada, você prova experimentalmente para si mesmo que consegue lidar. Você descobre que consegue ser genuinamente feliz com significativamente menos. Que consegue funcionar perfeitamente sem luxos. Que consegue se sentir bem internamente sem aprovação social constante. E quando sabe isso não apenas intelectualmente, mas experimentalmente através de prática real, o medo de perda perde poder paralisante. Isso não é masoquismo ou autopunição. É treinamento deliberado de resiliência psicológica. Atletas profissionais treinam em condições intencionalmente mais difíceis que a competição real para que a competição pareça mais fácil quando chega. Você pratica perda pequena controlada para que perdas reais inevitáveis não te destruam emocionalmente quando acontecem. Conheci alguém que tinha medo brutal e paralisante de perder o emprego corporativo bem remunerado. E esse medo a mantinha completamente presa em situação que estava destruindo sua saúde mental, relacionamentos e senso de propósito. Ela sabia que precisava sair. Mas o medo de perda financeira a paralisava totalmente. Até que ela decidiu fazer experimento estoico radical. Ela viveu deliberadamente por 2 meses inteiros com apenas o salário mínimo que conseguiria em qualquer trabalho básico. Cortou todos os gastos não essenciais, cancelou assinaturas, cozinhou todas as refeições em casa, não comprou nada desnecessário, e descobriu algo transformador. Ela conseguia. Não seria confortável como antes, mas seria totalmente possível. Ela poderia pagar aluguel, comida, transporte básico, e continuaria viva e funcional.
E aquele experimento quebrou completamente o medo que aprendia. Porque ela havia provado experimentalmente para si mesma que conseguia lidar com o pior cenário financeiro. E 3 meses depois, ela pediu demissão do emprego tóxico e encontrou algo infinitamente melhor para sua saúde mental e propósito de vida. Não porque a situação externa mudou magicamente. Porque ela provou para si mesma que conseguiria lidar com a opção que mais temia. Pessoas emocionalmente imunes não têm medo irracional do pior. Porque já visitaram o pior voluntariamente em doses controladas. E sabem empiricamente que conseguem atravessar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Lição 6. Foque no processo, nunca apenas no resultado. A maioria das pessoas ancora toda sua paz emocional em resultados futuros. Vou me sentir bem quando finalmente conseguir a promoção. Vou me sentir realizado quando atingir a meta financeira. Vou me sentir satisfeito quando alcançar o resultado X. E então vivem em estado perpétuo de adiamento da paz. Porque resultados dependem criticamente de fatores externos que você não controla completamente. Você pode fazer absolutamente tudo certo, investir esforço máximo, executar perfeitamente dentro do seu controle, e ainda assim não conseguir o resultado final por fatores completamente fora do seu controle. Economia muda inesperadamente. Pessoas mudam de ideia sem aviso. Imprevistos acontecem. Competidores fazem movimentos que você não podia prever. E se sua paz e autovalorização dependem exclusivamente do resultado, você vive refém permanente do incontrolável. E então, fica cronicamente ansioso, frustrado, emocionalmente instável. Estoicos faziam radicalmente diferente. Eles ancoravam satisfação e autovalorização no processo que controlavam, não no resultado que não controlavam completamente. Fiz meu melhor hoje? Agi de acordo com meus valores fundamentais? Dei o máximo do que estava sob meu controle direto? Se a resposta honesta é sim, então já há satisfação legítima e merecida, independente completamente do resultado externo final que pode ou não vir. Isso não é conformismo passivo ou falta de ambição. É sabedoria estratégica de alocar satisfação no lugar psicologicamente correto. Você controla processo, esforço, intenção, valores. Não controla resultado final, aprovação alheia, timing do universo. Então por que condicionar sua paz emocional ao que você fundamentalmente não controla? A maioria nunca faz essa mudança crucial de mentalidade e vive em montanha-russa emocional brutal. Resultado bom e esperado, euforia temporária. Resultado ruim e inesperado, depressão profunda. E nunca encontra estabilidade real, porque estabilidade emocional baseada exclusivamente em resultados externos é matematicamente impossível por definição lógica. E aqui está algo que a maioria não percebe. Quando você ancora satisfação apenas em resultados, você cria ciclo vicioso. Ansiedade sobre resultado prejudica performance. Performance prejudicada reduz chance de bom resultado. E então você confirma o medo que gerou a ansiedade. Mas quando você foca apenas em fazer seu melhor no processo, você performa melhor naturalmente. E melhora a probabilidade de bons resultados. Então, paradoxalmente, parar de obcecar sobre resultados geralmente melhora os resultados. Pessoas emocionalmente imunes se satisfazem profundamente com esforço honesto e execução alinhada com valores. E tratam resultados externos como informação útil sobre o que ajustar no próximo processo, não como validação ou destruição de valor próprio fundamental. Se você se reconheceu nisso, comenta, eu. Só isso. Lembra do que foi dito no início? Que coisas pequenas têm poder estranho sobre o dia porque ninguém nos ensina a lidar com isso? Você acabou de aprender 5 formas específicas de lidar. Aceitar julgamento injusto em vez de lutar contra ele. Tratar emoções como informação em vez de comando. Preparar-se para o pior para remover surpresa. Entender que nada é pessoal. E praticar perda para quebrar medo. Cada uma dessas lições ataca um ponto diferente onde você estava dando poder excessivo a coisas externas.
Você não está sozinho nessa luta. Mais de 90% das pessoas operam nos mesmos padrões reativos a vida inteira sem jamais reconhecê-los ou questioná-los. A diferença entre você e elas agora é que você está reconhecendo conscientemente. E reconhecimento consciente é onde mudança real tem possibilidade de começar. As próximas 4 lições completam o framework. Lição 7. Aceite que impermanência é a única constante. Tudo muda. Sempre. Inevitavelmente. Nada permanece exatamente como está. E a maioria das pessoas sabe disso intelectualmente de forma superficial. Mas vive emocionalmente como se as coisas fossem durar exatamente como estão para sempre. E então sofre brutal e desnecessariamente quando coisas inevitavelmente mudam. Marco Aurélio praticava meditação deliberada sobre impermanência todos os dias de forma sistemática. Olhava para as coisas que amava profundamente e lembrava conscientemente: isso não vai durar para sempre exatamente assim. Olhava para as pessoas ao redor que amava e lembrava: um dia elas não estarão mais fisicamente aqui. Olhava para sua própria vida e lembrava: isso também é temporário e vai terminar. Não para ser mórbido ou deprimente, mas para apreciar plenamente e estar presente completamente enquanto ainda estava disponível. Quando você realmente aceita a impermanência no nível visceral e não apenas intelectual, 2 coisas psicologicamente poderosas acontecem. Primeiro, você aprecia exponencialmente mais o presente, porque sabe experiencialmente que é temporário. E o que é temporário se torna automaticamente mais precioso. Você para de adiar a atenção plena. Para de dar presença como garantida. Segundo, você sofre dramaticamente menos quando as coisas inevitavelmente mudam ou terminam. Porque mudança era esperada desde o início. Não é surpresa chocante. Não é injustiça cósmica. É apenas natureza fundamental da realidade manifestando-se como sempre manifestou. A maioria faz exatamente o oposto. Ela se agarra desesperadamente a pessoas como se fossem eternas, a situações como se fossem permanentes, a fases da vida como se não fossem transitórias. E quando inevitavelmente mudam porque tudo sempre muda, sentem que foram pessoalmente roubadas de algo que era seu por direito eterno. Mas não foram roubadas. Apenas experimentaram diretamente a natureza fundamental e inescapável da existência. Tudo que surge também cessa. E tem uma prática específica que Marco Aurélio usava. Toda noite antes de dormir, ele imaginava que aquele dia poderia ter sido o último dia com as pessoas que ele amava. E então perguntava: agi de forma que me orgulharia se fosse a última interação. Disse o que precisava dizer. Demonstrei o amor e respeito que sinto. Isso não criava ansiedade mórbida. Criava presença intensificada e ação alinhada com valores. Pessoas emocionalmente imunes abraçam impermanência como verdade libertadora, em vez de ameaça aterrorizante. Elas amam profundamente sabendo conscientemente que não é eterno. E quando termina ou muda drasticamente, honram com gratidão profunda o que foi, sem se apegar amargamente ao que não é mais. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Lição 8. Desenvolva autoconhecimento brutal através de reflexão diária. Sêneca escrevia todos os dias sem exceção. Marco Aurélio escrevia todos os dias mesmo governando um império em guerra. Epicteto ensinava reflexão diária como prática absolutamente não negociável. Não para registrar eventos externos, mas para processar profundamente reações internas. Por que reagi exatamente assim naquele momento? Essa resposta estava realmente alinhada com meus valores fundamentais? O que eu poderia ter feito diferente com mais sabedoria? Onde exatamente perdi o centro emocional hoje? Que padrão estou repetindo sem perceber? A maioria nunca faz essa reflexão estruturada. Elas vivem completamente no automático, reagem emocionalmente a eventos, seguem em frente sem processar, repetem exatamente os mesmos padrões destrutivos indefinidamente. E nunca desenvolvem autoconhecimento real e profundo. Nunca identificam os gatilhos específicos que as desestabilizam. Nunca reconhecem os padrões repetitivos que as limitam. E então nunca mudam fundamentalmente. Apenas envelhecem repetindo as mesmas reações,
Mas quando você se força disciplinadamente a refletir diariamente sobre suas reações emocionais, algo neurologicamente poderoso acontece. Você começa a ver padrões que eram completamente invisíveis antes. Toda vez que X acontece especificamente, eu reajo automaticamente com Y. Toda vez que pessoa tipo Z fala comigo de forma W, eu perco o centro imediatamente. E reconhecimento consciente de padrão é absolutamente necessário como primeiro passo para a mudança de padrão. Porque você não pode mudar conscientemente o que você não vê acontecendo. E tem uma estrutura específica que funciona bem para a reflexão diária. 3 perguntas simples, mais profundas. 1. Onde perdi controle emocional hoje? Identifique o momento específico. 2. Qual era a interpretação que gerou essa reação? Porque não é o evento que gera a emoção, é a interpretação do evento. 3. Que interpretação alternativa eu poderia ter feito que seria mais sábia? Isso treina o cérebro a gerar opções em vez de reagir automaticamente. A maioria das pessoas acha que autoconhecimento vem naturalmente com idade, mas não vem. Você pode ter 60 anos e não ter autoconhecimento real se nunca refletiu estruturadamente. Autoconhecimento vem de atenção deliberada e repetida aos próprios padrões internos. E atenção deliberada requer prática estruturada, não apenas passagem de tempo. Pessoas emocionalmente imunes não são as que nunca cometem erros emocionais ou reações imaturas. São as que refletem sistematicamente sobre erros, identificam padrões e aprendem progressivamente. E então cada erro se torna probabilisticamente menos provável de repetir porque foi processado conscientemente, em vez de apenas vivido automaticamente. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Lição 9. Lembre-se de que você vai morrer, e isso muda tudo. Os estoicos praticavam memento mori. Lembre-se da morte. E não era prática mórbida ou depressiva. Era ferramenta psicológica poderosa de perspectiva e priorização. Quando você realmente internaliza visceralmente que sua vida é finita, limitada, temporária e vai terminar inevitavelmente, as pequenas coisas que te incomodavam desproporcionalmente perdem poder brutal instantaneamente. Alguém te criticou duramente no Instagram sobre algo trivial? Em 100 anos, tanto você quanto eles estarão mortos e literalmente ninguém vai lembrar dessa crítica insignificante. Você não conseguiu a promoção específica que queria naquele momento? Em 100 anos, a empresa provavelmente nem vai existir mais e a promoção será completamente irrelevante. Alguém te julgou mal baseado em informação incompleta? Em 100 anos, o julgamento será pó-esquecido junto com quem julgou. Isso não é niilismo destrutivo ou desvalorização da vida. É perspectiva libertadora. Quando você conscientemente olha suas preocupações atuais do ponto de vista da mortalidade inevitável, a maioria delas encolhe dramaticamente. E o que realmente importa fundamentalmente fica cristalino. Relacionamentos reais e profundos. Valores vividos consistentemente. Momentos presentes apreciados plenamente. Crescimento genuíno como pessoa. Contribuição significativa. Amor expressado enquanto há tempo. A maioria vive psicologicamente como se tivesse tempo literalmente infinito, e então desperdiça tempo e energia emocional preciosos em preocupações que objetivamente não vão importar daqui a 1 ano, quanto mais daqui a 100 anos. Em ruminações sobre ofensas pequenas que não levam a lugar nenhum, em ansiedade sobre coisas que não vão ser lembradas quando você estiver no leito de morte. E tem uma prática específica poderosa. Quando algo te incomoda ou gera ansiedade, pergunte: se eu soubesse com certeza que tenho apenas 1 ano de vida restante, isso ainda mereceria minha energia emocional e mental? Se a resposta honesta é não, então não merece energia agora também. Porque você não sabe quanto tempo realmente tem. Pode ser 50 anos, pode ser 5 meses. Tratando o tempo como infinito é ilusão perigosa. Sêneca escreveu brutalmente sobre isso. Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente, e foi dada em medida suficiente para realizar as maiores coisas, se for bem investida. A maioria não morre cedo. Morre desperdiçando tempo massivo em coisas que não importam. E então, no final, sente que não teve tempo. Mas teve.
apenas gastou mal. Pessoas emocionalmente imunes usam consciência da morte como filtro psicológico poderoso. Não para viver com medo, mas para viver com clareza sobre o que realmente merece a atenção limitada que tem. E o que não merece. Agora você conhece as 9 lições. Mas conhecer intelectualmente não basta de forma alguma. Porque o mais provável é que você vai concordar com absolutamente tudo isso no nível intelectual e mudar exatamente nada no nível prático. A menos que você faça algo radicalmente diferente do que a maioria faz. Então aqui está o desafio específico e estruturado. Escolha uma única lição das 9. A que mais ressoou profundamente. A que mais gerou aquele sentimento de, é exatamente disso que preciso agora. E pratique ela deliberadamente por 7 dias consecutivos. Apenas uma lição. Apenas 7 dias. Não tente implementar todas de uma vez de forma superficial. Foque em uma até ela começar a se tornar minimamente natural. E então, adicione outra. Porque aqui está a verdade sobre transformação real que ninguém quer ouvir. Transformação não vem de conhecimento acumulado passivamente. Vem de prática repetida ativamente. E prática repetida profunda de uma coisa funciona infinitamente melhor que tentativa superficial e dispersa de tudo ao mesmo tempo. Deixa eu recapitular rapidamente as 9 lições para facilitar sua escolha. Lição 1. Aceite que será julgado injustamente e pare de gastar energia tentando controlar percepções. Lição 2. Trate emoções como informação que você observa, não como comandos que você obedece. Lição 3. Prepare-se mentalmente para o pior cenário para remover o poder da surpresa. Lição 4. Entenda que quase nada é realmente pessoal, é apenas projeção alheia. Lição 5. Pratique perda voluntária pequena para quebrar medo de perda grande. Lição 6. Ancora satisfação em processo que controla, não em resultado que não controla. Lição 7. Aceite impermanência como verdade fundamental e aprecie mais o presente. Lição 8. Reflita diariamente sobre reações para desenvolver autoconhecimento real. Lição 9. Use consciência da morte como filtro de priorização. Qual delas te chamou mais atenção? Qual resolveria o problema emocional mais agudo que você está enfrentando agora? Comece por ela. Apenas ela. 7 dias de prática deliberada. E deixa eu ser honesto sobre o que realmente está em jogo aqui. Porque não é apenas sobre se sentir melhor dia a dia, embora isso seja importante. É sobre o custo acumulado de décadas vivendo sem imunidade emocional. Pessoas que nunca desenvolvem essa capacidade pagam preço brutal ao longo da vida. Elas gastam quantidade absurda de energia mental em preocupações que não levam a lugar nenhum. Energia que poderia estar sendo usada para criar, construir, crescer, contribuir. Em vez disso, está sendo drenada em ciclos de ruminação sobre críticas, ansiedade sobre julgamentos, medo sobre possibilidades ruins. E tem algo ainda pior. Elas tomam decisões ruins baseadas em evitar desconforto emocional temporário, em vez de buscar crescimento de longo prazo. Ficam em relacionamentos ruins porque têm medo da dor emocional temporária de terminar. Ficam em empregos tóxicos porque têm medo da ansiedade temporária de mudar. Não perseguem oportunidades porque têm medo do desconforto temporário de ser julgado ou falhar. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem décadas de potencial não realizado. Décadas de viver pequeno porque estavam emocionalmente reféns de coisas que objetivamente não mereciam tanto poder. E o arrependimento desse olhar retrospectivo é infinitamente pior que qualquer desconforto emocional temporário que evitaram. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, enfrentando simultaneamente guerras devastadoras, pragas que mataram milhões e traições constantes de pessoas próximas. E ainda assim, manteve equilíbrio emocional notável, porque praticou essas lições todos os dias, sem exceção. Não porque tinha condições perfeitas que facilitavam o equilíbrio, porque treinou sistematicamente a mente para que condições imperfeitas não tivessem poder absoluto sobre seu estado interno. Você tem mais controle sobre sua própria mente do que provavelmente pensa. Você pode escolher deliberadamente construir imunidade emocional real.
Não vai acontecer magicamente da noite para o dia através de pensamento positivo. Vai acontecer gradualmente através de prática diária consistente de princípios testados e refinados por literalmente milênios de uso humano. E quando acontecer progressivamente, você vai olhar para trás daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, e não vai acreditar que viveu tanto tempo sendo refém emocional de coisas pequenas que objetivamente não mereciam tanto poder sobre seu estado interno e suas decisões de vida. Agora você entende que imunidade emocional não é sobre não sentir emoções. É sobre não ser completamente dominado pelo que sente. Que é sobre redirecionar conscientemente energia do que é incontrolável para o que é controlável. E que pessoas fortes não têm magicamente menos problemas externos. Elas apenas desenvolveram capacidade interna de atravessar problemas sem desmoronar emocionalmente. A pergunta crucial agora é: você vai apenas concordar passivamente ou isso vai mudar ativamente algo em você? Deixa nos comentários qual das 9 lições você vai começar a praticar nos próximos 7 dias. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.